Olá, povo de Deus! Hoje nós não estudaremos a nossa confissão de fé, como de costume, mas a pedido da direção da nossa escola dominical, nós trataremos sobre um pouco de história da nossa denominação. Por quê? Porque dia 12 agora, próximo passado, de agosto de 2020, nós comemoramos 161 anos de presbiterianismo no Brasil. Então seria interessante nós relembrarmos a nossa história, ainda que de maneira bastante superficial. Eu afirmo que nós temos livros que tratam disto, temos também sites na internet que trazem um maior detalhamento desse tema. O que vamos fazer aqui é apenas pontuar alguns aspectos introdutórios da nossa história. Então, falar da nossa história é falar do primeiro missionário presbiteriano que veio a essa terra, a terra do Brasil. O seu nome era Ashbel Green Simonton. Simonton, ele nasceu em 1833. Ele nasceu em Hanover, Pensilvânia. Era um jovem crente, um jovem que foi estudar na faculdade de Nova Jersey, quando ele manifestava o desejo de ser professor ou advogado. Ele queria seguir uma destas duas carreiras. Mas, devido a um movimento muito interessante nos Estados Unidos, foi considerado como um grande avivamento naquela época, Simonton decidiu abandonar o seu projeto de carreira e ele foi estudar em 1855 no Seminário Teológico de Princeton. Ele queria ser um pastor presbiteriano. E ali então, diz a história que ele ouviu um sermão de Charles Hodge, que é um teólogo bastante conhecido mundialmente. E depois daquele sermão, Simonton ele sentiu a sua vocação para a obra missionária. E aí, sentindo esse calor no coração, ele continuou por mais 3 anos, concluiu seus estudos e aí sim foi para o Conselho de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, onde ele ali manifestou o seu desejo de vir para o Brasil. Então ele passa por todo o processo burocrático de ordenação e depois, quando é ordenado, 2 meses ele embarca para o Brasil. E ele chega então aqui em nossa terra exatamente no dia 12 de agosto de 1859. E Ashbel Green Simonton tinha 26 anos de idade. Ele se prontifica, ainda muito jovem, a servir ao Senhor. E ele, se prontificando a isto, vem ao Brasil. Ele passa um tempo aprendendo a língua portuguesa. E em 1860, mais especificamente no mês de abril, nós temos o primeiro culto em português, quando Simonton ele já consegue se expressar nesta língua. E em janeiro de 1862, portanto 2 anos após, nós temos as primeiras profissões de fé e temos também a organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Inicia-se então, de maneira mais consolidada, o trabalho presbiteriano no Brasil. Em 1864, Simonton ele fundou o primeiro jornal brasileiro protestante, uma imprensa evangélica. E é nesse ano, em 1864, que também a sua jovem esposa Ellen vem a falecer. E Ashbel, então, ainda ali, na casa dos 30 anos, ele se torna viúvo. No ano seguinte, 1865, ele ajuda a fundar o primeiro presbitério presbiteriano do Brasil, que é o Presbitério do Rio de Janeiro. E em 1867, ele funda o seminário, o primeiro seminário no Brasil, o Seminário Presbiteriano. E aí então, com 34 anos, neste ano, ele morre de febre amarela. Ele teve um tempo muito curto aqui, morreu muito jovem, mas a semente plantada por este servo de Deus foi, de maneira poderosa, conduzida
pelo Senhor da igreja, por Cristo Jesus. É bom lembrar que nesta época o protestantismo era duramente perseguido no Brasil. Embora o imperador Dom Pedro II tivesse dado a concessão para a abertura de trabalhos protestantes no Brasil devido à sua aproximação com os Estados Unidos da América, mas ainda assim, em meio à sociedade, essas igrejas eram duramente perseguidas. Mas isso não intimidou aqueles irmãos. Eles continuaram firmes. E em 1865 é ordenado o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. O nome dele era José Manuel da Conceição. Ele nasceu em 1822 e ele morreu em 1873. Ele era um padre. Ele, como padre, ouve a pregação do Evangelho, se converte a Cristo, ele então é preparado no seminário e é ordenado então um pastor presbiteriano. E o reverendo José Manuel da Conceição fez um trabalho muito, muito grande ali na região do interior de São Paulo. Eu mesmo conheço o caminho que ele trilhava, porque a parte da minha família mora numa cidade do interior chamada Jandira. E ali era um ponto de parada dele. Há uma árvore muito grande, frondosa. Eu não sei exatamente que tipo de árvore, só sei que ela é muito grande. Eu vi essa árvore várias vezes. E diziam que José Manuel da Conceição, o reverendo José Manuel da Conceição, amarrava o seu cavalo ali todas as vezes indo para Sorocaba, indo para outras cidades do interior. Ele amarrava o seu cavalo ali e dormia. Ele então foi um homem que a cavalo, no lombo de um cavalo, ele evangelizou grande parte do interior de São Paulo, como Vale do Paraíba, Itu, Sorocaba e também o sul de Minas. Foi um homem poderosamente utilizado pelo Senhor. E como eu disse e repito, no lombo de um cavalo, ele viajava quilômetros para pregar acerca de Cristo Jesus. E nós temos também um outro aspecto importante da Igreja Presbiteriana do Brasil, é que em 1870, um casal de missionários norte-americanos, George e Mary Chamberlain, eles fundaram a Escola Americana. Como eu disse, isso foi em 1870. Essa escola americana, e eles tinham toda uma preocupação com isso, e vale ressaltar que também houve a fundação de um cemitério protestante, porque os protestantes não podiam ser enterrados nos cemitérios da cidade, porque eram, de alguma maneira, monopolizados pela Igreja Católica. Eles então criaram um cemitério, mas também criaram uma escola, porque os filhos dos crentes tinham muitas dificuldades de frequentar os bancos escolares. E aí, como eu disse, eles fundam a Escola Americana. Essa escola americana, depois ela se torna o Mackenzie College. College, nos Estados Unidos, é faculdade. Então, poderíamos dizer que surge dessa escola a Faculdade Mackenzie. E hoje nós temos o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem a mais importante universidade particular do Brasil, em termos de pesquisa, formação de cursos. E nós temos também várias faculdades do Mackenzie espalhadas pelo Brasil. Nós temos no Rio de Janeiro, temos em Brasília, em vários lugares. E não apenas faculdades, mas o Instituto Presbiteriano Mackenzie também tem ensino fundamental e ensino médio. É uma grande instituição educacional no Brasil que tem contribuído muito em solo brasileiro. Bem, a igreja, então, como nós vimos, ela começa ali no Sudeste, Rio de Janeiro, depois São Paulo, Minas, mas ela também vai para o Nordeste. E um nome muito importante para a plantação, consolidação e o espalhar da igreja presbiteriana no Nordeste, um nome importante é de John Rockwell. John Rockwell Smith. Ele fundou a primeira igreja presbiteriana do Recife em 1878. E aí, então, temos o surgimento da igreja no Nordeste. Ela começa a se espalhar, Recife, Alagoas, Rio Grande do Norte,
por vários lugares. Deus então começa a espalhar essa igreja. Temos inclusive a fundação de um seminário ali, que é o Seminário Presbiteriano do Norte, antiquíssimo, que foi fundado ali, salvo me engano, na década de 1920. Temos também o Seminário de Campinas, que é antigo tanto quanto. E um dos primeiros pastores que foram ordenados do Nordeste, que é um nome muito famoso, é o do reverendo Belmiro de Araújo César. Esse homem também, ele tinha muita eloquência e ele era um grande pregador. Mas nessa época, 1878, 1879, 1880, já vários pastores brasileiros, inclusive com destaque, tínhamos no Brasil. Talvez você não saiba, mas o presidente da República, Café Filho, era presbiteriano. Ele não era católico, ele era presbiteriano, membro de uma igreja presbiteriana no Nordeste. Daí vemos a grande influência da nossa denominação no Brasil. Agora, o que é a igreja presbiteriana? Como é que ela se estrutura? Bem, ela é uma federação de igrejas. Nós temos várias igrejas locais. Essas igrejas locais, elas se unem e formam um presbitério, e aí alguns presbitérios se reúnem, formam um sínodo, e todos os sínodos do Brasil formam o que nós chamamos de Supremo Concílio. A nossa igreja, ela é conciliar, então é um concílio que dirige a nossa denominação. Na igreja local, nós temos o menor concílio da nossa, em termos de tamanho da igreja presbiteriana, que é o conselho da igreja. O conselho da igreja forma um pequenino concílio, pastores e presbíteros, que lideram essa igreja local. Depois temos o presbitério, que é outro concílio, onde nós temos a eleição de uma mesa, onde pastores e presbíteros podem ser eleitos ali para o mandato de 1 ano. Depois temos o sínodo, que também a sua mesa executiva pode ser formada por pastores e presbíteros, onde temos o mandato de 2 anos. E temos o Supremo Concílio, que também pode ser pastores e presbíteros, onde o mandato dura por 4 anos. Então veja que é uma igreja federada e ela tem então as suas instâncias. A primeira instância, ou o primeiro concílio, é o conselho, depois temos o presbitério, depois o sínodo e por fim o Supremo Concílio. E essas igrejas, elas estão unidas federalmente, é uma igreja confederada, é uma federação de igreja. Um outro ponto também importante, entendendo a igreja presbiteriana, é que ela é uma igreja confessional, ela adota a confessionalidade. Os símbolos de fé que nós adotamos é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Todo membro, toda pessoa que se torna membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela deve jurar, ela jura solenemente subscrever os nossos símbolos de fé. Então, teoricamente, todo membro da Igreja Presbiteriana tem que subscrever o que está na nossa confissão de fé e também nos nossos catecismos. O que significa subscrever? É recebê-los como a interpretação verdadeira das Escrituras Sagradas. Esses símbolos de fé, eles não substituem a Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante, ela é inspirada pelo Senhor, é a palavra de Deus. Esses símbolos de fé, eles vão mostrar como nós devemos interpretar vários temas. Inclusive, nós já sabemos disso porque estamos estudando a nossa confissão de fé. E só para título de curiosidade, esses símbolos de fé de Westminster, eles começaram em 1643 e foram até fevereiro de 1649, onde teólogos, puritanos, pastores se reuniram para criar esses símbolos de fé. E a nossa confissão de fé, ela vai mostrar o que a Bíblia diz
Por exemplo, sobre a Escritura Sagrada, sobre Deus e a Santíssima Trindade, os decretos eternos de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre a criação, a providência, a queda, o pacto de Deus com o homem, o que as Escrituras Sagradas falam de Cristo como mediador, do livre-arbítrio, vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, o que as Escrituras Sagradas falam sobre o Estado, como que o crente deve lidar com o Estado, sobre casamento, enfim. Esses símbolos de fé, eles vão mostrar exatamente isso, como que nós devemos crer nesses vários assuntos baseado unicamente na Escritura Sagrada. Então, isso é confessionalidade e todo crente, se ele cumpre o juramento, é um problema dele com o Senhor Deus, mas todo crente, quando ele se torna membro, ele, na presença de Deus, invocando a presença do Senhor, ele jura subscrever os nossos símbolos de fé. Mas a nossa igreja, ela também, a igreja presbiteriana, ela possui uma constitucionalidade, que é o que nós chamamos de manual presbiteriano. O manual presbiteriano ele está dividido em, primeiro, constituição da igreja, então qual é a constituição da nossa igreja, direitos, deveres dos membros, das igrejas, dos concílios, enfim, está tudo lá. Também um código de disciplina, meticulosamente construído, onde esse código de disciplina vai orientar os conselhos, presbitérios, sínodos e até o Supremo Concílio, como lidar com o julgamento do pecado, como é que os réus, pecadores, se submetem ao tribunal. Tanto que quando se trata de disciplina, a Igreja Presbiteriana ela institui um tribunal que vai seguir todo o nosso código de disciplina. Também nesse manual presbiteriano nós temos ali os princípios de liturgia. Então são temas importantes como o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, as construções dos salões de culto, o culto, tudo está ali, são os princípios de liturgia, como é que nós devemos agir com relação principalmente o culto e o lugar do culto. Está tudo lá no nosso manual presbiteriano. Então, você que ainda não teve contato, tem na internet, você pode baixar e tomar conhecimento dessa constitucionalidade. E não confunda, confessionalidade é uma coisa, são os símbolos de fé. Constitucionalidade é o manual presbiteriano, como ali as leis que regem a nossa denominação. A Igreja Presbiteriana ela também sofreu divisões ao longo da história. E nestas divisões nós temos a formação de outras igrejas. E eu vou trazer aqui as principais delas em ordem cronológica. Em 1903, saindo da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a Igreja Presbiteriana Independente. Ela sai nessa data e a sede desta igreja está em São Paulo. Sim, só como complemento, a sede da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, está em Brasília. É lá que está a sede, onde estão os escritórios da Igreja Presbiteriana, lá num prédio muito bonito ao lado da Igreja Presbiteriana Nacional. É um lugar bacana de se conhecer. Mas em 1903 temos a formação da Igreja Presbiteriana Independente. Como eu disse, a sede é em São Paulo. Em 1940, nós sai da Igreja Presbiteriana do Brasil a Igreja Presbiteriana Conservadora. E é uma denominação que nós temos no Brasil e a sua sede também está em São Paulo. Em 1956, sai da Igreja Presbiteriana e forma uma nova denominação que se chama Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que está no Recife. Só uma curiosidade, eu não disse o porquê dessas separações, mas sempre houve ali um problema onde eles tentaram resolver na reunião dos concílios, não deu certo e aí eles racham. É que a Igreja Presbiteriana Fundamentalista é uma igreja que está muito pequena, ela diminuiu muito. Muitos dos seus pastores migraram para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez um nome bastante conhecido,
que era da Igreja Presbiteriana Fundamentalista e que migrou para a Igreja Presbiteriana do Brasil, é o reverendo Augusto Nicodemos Lopes. O reverendo Augusto, ele era da Igreja Fundamentalista e migrou para a do Brasil. Isso aconteceu com muitos pastores, por isso essa denominação ela diminuiu bastante. Em 1972, há um novo racha na Igreja Presbiteriana do Brasil, e sai desse racha, é um racha local, não é em nível nacional, mas local, e sai então a Igreja Maranata. A Igreja Maranata, ela foi formada originalmente por presbiterianos, mas porque desenvolveram uma visão pentecostal, uma visão que destoava da posição reformada, da teologia reformada, eles criam então a Igreja Maranata. Em 1975, pelos mesmos motivos, ou seja, pentecostalismo, surge a Igreja Presbiteriana Renovada, né? A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. A sede da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil está em Arapongas, no Paraná. Está lá a sede que comanda esses irmãos. E em 1978, sai da Igreja Presbiteriana do Brasil a chamada Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. É uma denominação. Só um detalhe, não podemos confundir a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, com uma igreja em São Paulo, que é nossa, é IPB, que se chama Igreja Presbiteriana Unida. Essa igreja em São Paulo, que é nossa, é IPB, tem esse nome porque ela reuniu duas igrejas. Havia duas igrejas, então ali eles acharam por bem juntar as duas igrejas, formou uma igreja, então se chama Igreja Presbiteriana Unida. Essa igreja é fiel, é da nossa denominação, IPB. Quando eu falo que em 1978 saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, isso é uma denominação. E essa denominação tem a sua sede no Rio de Janeiro e é uma igreja liberal. É uma igreja que não crê que a Bíblia é palavra de Deus, ela não crê no demônio, ela não crê em nada, ela é uma igreja, como eu disse, liberal, e é uma igreja que nem deveria ser denominada como igreja, no sentido de que o que eles creem não está de acordo com a Escritura Sagrada. E é claro que essa igreja, voltando agora para a Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu disse, ela se espalha e ela chega inclusive aqui no extremo norte, em Roraima, na década de 1950. Nós temos aqui, vem um presbítero, ele vem como funcionário público, o Oswaldo Melo, presbítero Oswaldo Melo. Ele vem como presbítero aqui na década de 1950 e ele começa um trabalho ali muito inicial, e até que eles têm uma sede aqui na cidade de Boa Vista. Só para os irmãos entenderem, o primeiro salão de reunião da Igreja Presbiteriana aqui em Boa Vista é ali na esquina, naquela loja, eu acho que se chama Loja da Esquina. Ela fica ali do lado de cá, onde está o DB. Não tem o DB ali no centro ali? DB, tem aquela avenida que vai pro Caetano Filho, né? O antigo Beiral. Então, naquela avenida que vai para o Beiral, que vai para aquela parada de ônibus ali grande, então de um lado nós temos o supermercado DB, não é isso? Do lado de cá nós temos uma lojinha de esquina. Eu agora não estou lembrado se ela se chama Loja da Esquina ou Caçula, eu não me lembro, mas é aquela esquina ali, onde funcionou a primeira igreja presbiteriana aqui em Boa Vista, e o Senhor Deus nos tem agraciado. Hoje nós temos 6 igrejas presbiterianas no estado e temos já algumas prestes a serem ordenadas. Bem, e o que nós podemos dizer como conclusão de tudo isto? É que a igreja presbiteriana, ao lado de outras igrejas irmãs, ela é fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Ela é fruto do poder do Espírito de Cristo, que impele para que a sua igreja ela cresça. Cristo vai buscar os seus eleitos onde eles estiverem. Como nós vimos
aqui, lá no início, em 1859, antes disso, Deus levantou aquele jovem Ashbel Green Simonton, que em 1855 vai para o seminário. Deus levanta aquele homem ele pensa, eu vou para o Brasil. O Brasil era uma terra muito distante, era um império, né? O Brasil não era nem uma república ainda, era um império. Claro que existia uma certa proximidade entre o Império Brasileiro e os Estados Unidos da América. Como eu disse lá no início, Dom Pedro II ele tinha uma certa proximidade. Mas para Ashbel Green Simonton, imaginar ele vir para o Brasil, uma terra de febre amarela, de malária, hostil, onde o povo hostilizava qualquer tipo de protestantismo, mas ele se levanta. Era um homem muito fraco, a sua saúde era muito debilitada, era um homem que carecia de fato da graça do Senhor, mas Cristo o conduziu. Tanto que em pouquíssimos anos ele tem ali a plantação da Igreja Presbiteriana do Brasil, e Cristo, com o seu poder, ele levanta a sua noiva em solo brasileiro, e hoje somos uma igreja muito abençoada. Nós louvamos a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Não somos a melhor igreja, de jeito nenhum. Existem outras denominações irmãs que são dignas, que têm crescido bastante também, mas nós louvamos a Deus pela nossa igreja em solo brasileiro. Nós louvamos a Deus pela presença da nossa igreja em solo roraimense. E aí poderíamos perguntar, bem, olhando de fato para a obra de Cristo, porque Cristo ele é glorificado na igreja presbiteriana. Por quê? Porque a igreja presbiteriana ela preza muito pela pregação do evangelho, a exposição da escritura sagrada, o conhecimento dessa escritura, o estudo da teologia, o estudo da doutrina. É claro que isso se aplica ao cotidiano de cada crente, mas a igreja presbiteriana é muito zelosa no que diz respeito, olhando sobretudo para o nosso contexto aqui, é uma igreja muito zelosa no que diz respeito à exposição da escritura sagrada. É claro que quando olhamos para a igreja presbiteriana espalhada pelo Brasil, as igrejas locais elas não são unânimes. Nós vamos, infelizmente, encontrar igrejas que não são confessionais, elas não têm nenhum compromisso com o manual presbiteriano, elas não têm nenhum compromisso, às vezes até com a escritura, infelizmente. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, como denominação, ela de fato é uma igreja que proporciona a nós o contato com a Escritura Sagrada pela exposição da Bíblia, e isto sempre concedendo glória a Cristo, porque a teologia reformada, na sua integralidade, ela busca sempre a glória de Cristo, porque glorificando a Cristo, nós também glorificamos ao nosso Deus Pai, e nós glorificamos ao Pai e ao Filho por meio da atuação do Espírito Santo. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Brasil, 161 anos em solo brasileiro, e que ela cresça mais e mais, não para a vaidade própria, mas para que Cristo seja conhecido e glorificado. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela existência da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós pedimos para que o Senhor a abençoe e que cada vez mais esta igreja venha glorificar, exaltar Teu Filho amado por meio da pregação da palavra. Nos ajuda, ó Senhor, a sermos fiéis naquilo que pregamos e expomos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.